Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um seminário do programa Pós-Graduação em Física. Hoje, o nosso palestrante é o professor Virgílio de Carvalho dos Anjos. Ele é da área de semicondutores, licenciado e bacharel em Física pela Universidade de Brasília, possui mestrado e doutorado pela USP e fez estágio de pós-doutoramento no grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos, no grupo de sistemas mesoscópicos da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, no Laboratório de Novos Materiais Semicondutores da USP de São Paulo, no Centro de Pesquisa em Paris, né, professor? No CEAN, na França, e atualmente, atualmente professor associado 4 do Departamento de Física da Universidade de Juiz de Fora. Ele atua principalmente nas áreas de física da matéria condensada, espectroscopia óptica, estacionária e resolvidas no tempo, de materiais vítreos e semicondutores, física de processos termosópticos, aplicações de técnicas físicas para aferir qualidade de alimentos, né, a saber, de leites e derivados, desenvolvimento de dispositivos para a área de alimentos. Ele foi coordenador do mestrado de proficiência em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados, né, até março de 2019, e é líder do grupo de Engenharia de Espectroscopia de Materiais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele também foi, recentemente, professor visitante na Universidade de Laval, né, no Canadá, Laval, né? E trabalha na área de ótica não linear e em fibras óticas, né? E também revisor de mais de 20 revistas indexadas, entre elas a Physics Review Letters, Física E, Low Dimensional Systems. Professor, eu agradeço bastante a ter aceito o meu convite inusitado pelo Facebook para dar esse seminário. É uma satisfação a gente tê-lo aqui. Espero que essa pandemia acabe logo e que você possa nos visitar, né, para ver um Pantanal e uma Chapada recuperada do incêndio em um futuro próximo. Obrigado, passo a palavra para o senhor. Ok. Muito obrigado, Theo. Muito obrigado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Mato Grosso. Agradeço aí a oportunidade de divulgar o meu trabalho, né, o trabalho do meu grupo. Então, hoje a gente vai falar uma coisa muito bonita, que tem um nome pomposo, né, bosonização fermiônica, né. Então, a gente vai vai dar um exemplo de bosonização fermiônica, e também vou falar um pouco de uma parte da pesquisa que a gente faz e de processos termoóticos, né? E isso tudo aplicado em semicondutores, né? Ok. Esse trabalho inicial da bosonização fermiônica, o meu ex-aluno, Leonardo, né, que atualmente agora é professor na UFV, né? Tem também o meu ex-aluno também, que é doutor também, Alisson Arantes, que trabalha numa faculdade particular. A professora Maria José, que é a minha colaboradora, inclusive esposa, né? E o que um dos estágios, quando na época eu estava em Hamburgo, né? E eu conheci o Christian Schuller, que também trabalha com espectroscopia Raman, né? Em semicondutores. Ok. Então, o resumo da palestra vai ser, vou falar da amostra que a gente vai fazer, vou explicar o que é esse, a respeito de... desculpe aí que parte do seminário estava tá em inglês, né? Mas está em inglês, eu vou falar em português, né? E parte está em português, escrito em português, eu vou falar em português. Bom, então eu vou falar sobre essa amostra de estudo, né, que a gente vai fazer, explicar para vocês o que é um espalhamento Raman ressonante eletrônico, falar um pouco da teoria, né, então esse é um trabalho teórico experimental, e dos resultados.
E depois vou falar sobre alguns processos térmicos que a gente usa, particularmente a lente térmica e estudo de capacidade térmica específica para obter algumas propriedades óticas, propriedades térmicas de materiais. Ok. Bom, então o objetivo é mostrar como é que é o mecanismo de espalhamento Raman ressonante, de espalhamento Raman de elétrons, né? Normalmente, as pessoas estudam, né, espalhamento Raman de fônon, né? Então, são de vibrações moleculares. No caso aqui, a gente vai fazer um espalhamento Raman ou seja, vai fazer o espalhamento Raman de elétrons. Aí vou o que acontece com esse espalhamento, né? E mostrar que esse sistema corresponde a uma bosonização de férmions, né? Os elétrons são férmions, e essa bosonização é equivalente a um sistema supercondutor, né, de Bardeen, Cooper e Schrieffer. Então, é um sistema BCS. Então, isso na verdade, esse problema que eu vou mostrar para você constitui uma classe de problemas que você pega e se comportam da mesma forma. Então, a gente vai mostrar que esse problema também pode ser mapeado em osciladores harmônicos forçados, acoplados e amortecidos, e que é também o mesmo tipo de solução do estado supercondutor na teoria BCS. Né? E mostrar também que o acoplamento do gás de elétron com o fônon longitudinal óptico do GAS. Tudo bem. Bom, só para contextualizar, onde é que a gente está? Então, a gente está aqui perto do Rio de Janeiro, né, a 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu moro aqui, ó, eu moro nessa florestinha aqui, eu moro por aqui. Então aqui é a cidade de Juiz de Fora, né? E essa cidade fica aí no topo aí da Serra do Mar, né? É uma cidade boa de morar, tranquila. A gente forma um grupo, né, aqui no Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, o grupo de Engenharia e Espectroscopia de Materiais, por isso que tem esse G, esse 2 aqui, né? Então, G e ao quadrado M, né? De Engenharia e de Espectroscopia. Então, tem a professora Maria José, que é minha esposa, eu e o professor Sérgio Macler, que é teórico. Que, por sinal, está se recuperando agora da Covid, que ele pegou. Quase que morre. Bom, o nosso grupo é um grupo relativamente grande, né? Ele gira aí em torno de 20 e poucas pessoas, 25 pessoas, até 30 e poucas pessoas, né? Então depende do fluxo de alunos, né? Então, isso aqui é a imagem da minha casa, a gente fazendo um churrasco aqui do grupo. Bom, esse grupo de espectroscopia, de engenharia e espectroscopia de materiais é composto de 3 laboratórios, né? É um laboratório de espectroscopia de materiais, que é um laboratório maior. Tem um laboratório de produtos e processos, onde a gente desenvolve a parte de física aplicada, né? Então, a gente escolheu, quando eu cheguei aqui, junto com a professora Maria José, a gente escolheu, vamos aplicar a física em alguma coisa, né? Como estamos no estado de Minas Gerais, a gente resolveu aplicar em queijo, leite, né? Então, a gente desenvolve instrumentação para ser aplicada na qualidade de alimentos, né? Basicamente, leite e derivados. E a gente criou recentemente também um laboratório de produção de materiais, né? Que um dos fortes do nosso grupo também é trabalhar com sistemas vítreos, né, de fibra, que são utilizados, por exemplo, para fibra ótica. E esses sistemas vítreos dopados ou com
nanopartículas semicondutoras ou metálicas, né? Então, agora a gente tá fazendo os materiais também que a gente caracteriza, né? Então, esse aqui é o nosso equipamento de espectroscopia Raman, é um micro-Raman. Essa parte aqui a gente desenvolveu, né, junto com uma empresa americana, uma parte de criogenia. Então, a gente tem o sistema criogênico, né? Então, isso aqui é com temperatura de hélio líquido, né? E, no caso, o laser que a gente vai usar é esse laser aqui. Só esse laser aqui, que esse aqui é um laser de corante, né? Só o laser de corante já tem uma física rica, né? Então, basicamente, o laser de corante é você ter um bombeio aqui, tem um laser verde que está aqui, né? Esse laser verde está bombeando um corante que passa por esse caninho aqui. Então, é um líquido, né? É um líquido. Aí, esse líquido sai um jatinho aqui, né? E esse laser verde bate nesse líquido. E o líquido é um corante, e aí você tem uma emissão. Uma emissão de luz, né? Então, tá essa emissão amarela que está aqui, né? Aí o laser, o que é o laser? O laser tem um espelho aqui, outro espelho aqui, e tem outro espelho aqui. Então, tem uma cavidade dobrada, né? Essa é a cavidade desse laser. Então, essa cavidade seleciona essa luminescência, né? E, com bastante cuidado, a gente pode pegar e fazer com que ele emita luz, no caso aí uma cor meio avermelhada, né? E aqui tem um filtro chamado filtro de Lyot, e você pode sintonizar esse laser. Então, esse é um laser de líquido, né? É um laser de líquido, e que você pode sintonizar. Aí você fala, para que usa um líquido, né? Coisa complicada, né? Isso aí é porque é o seguinte, esse líquido, quando você joga a luz verde, esse líquido vai para estados excitados, né? E esses estados excitados, eles são estados de singleto e tripleto. Então, tem um tempo de vida mais curto, né? E outro tem um tempo de vida mais longo. Então, por isso que a gente faz circular esse corante, para você ter uma inversão de população ótima, né? Então, por isso é que a gente não põe o corante dentro de um copo. Por isso que usa esse jatinho, né? Para você fazer uma inversão de população boa, né? Então, esse jatinho não pode ter turbulência, porque se tiver turbulência, o sistema decai. Então, tem um escoamento bem leve, né? Bem suave, para não... vai descendo bem suavemente, para não ter muita turbulência, e com isso a gente consegue fazer uma boa inversão de população e fazer um laser com isso aqui. Bom, ok. Esse aqui é a parte da lente térmica, né? Então tem um laser, por exemplo, aqui um laser de argônio, bate aqui, tem um caminho óptico aqui, e aqui a gente usa esse laser de argônio para fazer um meio tipo lente, né? E depois a gente tem, aqui não aparece direito, mas tem um outro laser, que é um laser de hélio neônio, que é contrapropagante, que a gente usa e põe a amostra aqui. E esse laser, esse laser de argônio, ele acaba modulando o material, formando um meio tipo lente, né? Então, é por isso que chama lente térmica. E com isso a gente pode obter várias propriedades térmicas do material, e é assim que a gente extrai difusividade térmica, condutividade térmica, taxa de variação do caminho óptico, pode ser razão de Poisson. Então, tudo que está ligado com a parte térmica, você pode tirar via essa técnica, né? Eficiência quântica, etc.
Aqui é uma parte, então, uma parte mais moderna, né? A gente já colocou aqui agora, a gente pode fazer a lente térmica com também com um sistema de baixa temperatura também, até 10 Kelvin, né? Bom, o laboratório é um bom laboratório, né? A gente tem uma série de técnicas, né? Então tem absorção, UV, vis, NIR, MIR, luminescência. Luminescência é resolvida no tempo, com microsegundo, nanosegundo, picosegundo. Lente térmica, espectroscopia fotoacústica, mede capacidade térmica específica, espectroscopia Raman, a gente faz CERS, aí tem a parte de não linear, por exemplo, o Z-scan, né? Aí tem outras, como a gente trabalha com leite, né, a gente tem outras técnicas, né, que a gente tem, que é associado com outros laboratórios, né, da farmácia, da Faculdade de Farmácia da UFJF, então é o MALD, inclusive na física tem o MALD, TOF, né, HPLC, UPLC, né, CGMS, e agora a gente está usando também fazer a espectroscopia de femtosegundo, né? Então a gente tem lasers de femtosegundo, e esses lasers de femtosegundo a gente usa para fazer, por exemplo, o Z-scan e fotorrefletância diferencial, né? E, bom, aí tem o resto para fazer materiais, né? Fornos, e tem toda a parte de pegâmetro, medida de impedância, tem uma série de técnicas menores, né? Então aqui, por exemplo, tem um vidrinho nosso aqui, né, emitindo, então, excitado com infravermelho e ele emitindo no verde, por exemplo. Então, via um processo virtual, um processo de absorção de 2 fótons, ele pode, virtual, né, ele pode pegar e absorver no infravermelho e emitir no verde. Bom, então vamos pro assunto do seminário propriamente dito. Então, o que a gente vai fazer é um gás de elétron, né? Como é que a gente faz esse gás de elétron? A gente pega e mistura materiais, no caso, materiais semicondutores, né? Então, por exemplo, alumínio, galho e arsênico. Depois você faz uma camada aí de galho, arsenide de galho, né? Depois, de novo, alumínio, galho e arsênico. E para você ter a fonte de elétrons, você pega, dopa o arsenide de galho e alumínio com o silício, onde o silício entra no lugar do galho. O galho é do grupo 3 da tabela periódica, o silício do grupo 4, então acaba sobrando um elétron. Aqui, no caso, o arsenide de galho e alumínio, ele tem um gap maior do que o arsenide de galho, então com isso você acaba criando aqui um poço quântico, e esse poço quântico pode ser alimentado pelos elétrons que estão aqui, dependendo da situação, esses elétrons podem parcialmente tunelam e entram para cá e ocupam, enche esse poço quântico aqui. Esses pequenos poços aqui, isso aqui são pequenos poços de GAS, que isso é coisa experimental, né? Os experimentais usam esses pequenos poços para pegar e parar os defeitos do substrato que eles usam, é muito cheio de defeito. Então, antigamente se usava esses poços para barrar as imperfeições do substrato que está nessa direção aqui. Então aqui tem um substrato, né? Aí você cresce o LJS, depois JS, LJS de novo, LJS com silício. Eventualmente você pode botar aqui um gate, né, metálico, uma porta metálica, e com isso você pode ter esse sistema, esse gás de elétron. Então esse é o nosso material de estudo. Então, como eu falei, se você botar um metal aqui, o que você pode fazer? Você pode pegar e derramar mais ou menos elétrons aqui dentro do poço quântico, né? Então aqui está a voltagem do gate, né? E aqui o poço. Então você tem, o que acontece? Você tem que seus elétrons vão estar quantizados aqui nessa direção, que a gente vai chamar de direção Z, mas
Na direção, no plano XY, eles são elétrons livres, não tem confinamento. Então, se não tem confinamento, então é elétron livre. Elétron livre é uma parábola, né? H cortado ao quadrado, K2 sobre 2M. Ok. Então, nós temos o nosso sistema de estudo. A gente tem um gás confinado, confinado nessa direção e livre nessa direção. Nesse plano, né? No plano XY. Então, isso a gente chama de um gás de elétron quase bidimensional. Certo? Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer com esse gás de elétron? A gente vai pegar, vai jogar o laser de corante em cima dele. O laser de corante penetra no material, nesse material que eu mostrei do poço quântico, interage com esse material e depois você tem uma resposta. Então, você joga uma luz do laser e depois você tem uma luz espalhada saindo. Certo? Se a diferença do que está entrando e o que está saindo for diferente de zero, você está deixando dentro do seu material uma excitação. Então, isso é um espalhamento inelástico de luz. Esse espalhamento inelástico de luz é um espalhamento Raman. Certo? Sob o ponto de vista do nosso gás de elétrons, nós temos o seguinte. Então, o gás de elétrons está confinado aqui está a energia de Fermi, né? Está confinado na banda de valência. E aí o que acontece? A gente pega, sintoniza o laser para fazer uma transição da banda de valência do material, do GaS, para um estado desocupado da banda de condução do GaS. Aí você abre um buraco aqui. Esse gás de elétron, esses férmions que estão aqui, vem esse estado livre, pode decair, emitindo uma luz H cortado ômega S. O processo que a gente vai fazer, esse processo Stokes, que essa energia é maior do que essa energia aqui, portanto, você está deixando dentro do material uma excitação, tudo se passa como você estivesse excitando o material do estado K para o estado K', certo? E esse processo aqui da banda de valência entra como um processo virtual, certo? Ou seja, é um processo que não conserva energia. Quem fez mecânica quântica 4, sabe que processos virtuais eles não conservam energia. Então, quem tem que conservar energia é vindo daqui para cá. Certo? Então, essa aqui é a transição. Você vai para de um estado K para um estado K'. A gente vai utilizar uma geometria chamada de geometria de retroespalhamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, de novo. Então, eu tenho lá uma banda. Agora, aqui eu estou ilustrando já só a banda de condução. Certo? Então, eu tenho... Lembra que eu tinha a energia de Fermi e o gás de elétron está confinado aqui nessa região cinza. Mas, dependendo do ângulo que eu jogo a luz, no meu material, pode haver transferência de momento da luz para o material. Isso eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer que o estado que tinha lá um determinado momento, na verdade, esse momento é um momento x e y, que é bem definido, que é o que eu falei, que é h cortado ao quadrado, K2 sobre 2m. Né? O outro número quântico, o terceiro número quântico, é um número quântico da banda, certo? Da banda de energia. Então, eu vou pegar, chamar isso aqui, a primeira banda, que é a banda ocupada. Então, esse gás de elétrons só tem uma banda ocupada, que é a banda zero, e vai fazer transições dessa banda zero, transições reais, né? Dessa banda zero para a banda 1, ou da banda zero para uma segunda subbanda, uma segunda banda, dentro da banda de condução. Então, isso é uma transição real. Como eu não quero transferência de momento, então pode acontecer isso aqui. Então, sai de um K paralelo, digamos assim, né, um K paralelo, e sai para o mesmo K paralelo.
Isso está descrito aqui, nesse ponto aqui. Então, saindo da banda 0 para a banda 1, sem transferência de momento. O momento é 0. Então, é isso que a gente vai estudar. A outra possibilidade era você ter uma transferência de momento da banda 0 para a banda 1, que está descrita aqui, dessa região aqui. E a outra possibilidade é você fazer uma transição, se você tiver transferência de momento lateral da luz, você fazer uma transição intra-subbanda, que a gente chama, né? Que é da banda 0 para a banda 0, que está descrito aqui. Então, pode ter todos esses processos dependendo do ângulo que você joga a luz no seu material. O que a gente vai pegar para ficar o problema é complicado, a gente vai usar essa transferência de momento, ou seja, no caso do poço, a gente vai pegar a direção de crescimento, tá aqui ao longo dessa linha tracejada, então a gente vai fazer esses dois ângulos aqui serem praticamente zero. Isso é backscattering. Tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Olha só que coisa interessante. Todas as possíveis transições, então, saem de estados ocupados para estados desocupados. Estado ocupado para estado desocupado, tudo isso é possível. Só que são duas parábolas, né? Porque na direção paralela, você tem elétron livre. E elétron livre é H cortado ao quadrado, K2 paralelo, sobre 2M. Sobre 2M. Então, você vai ter que as transições possíveis com esse Q igual a zero vão ser transições que degeneradas em energia, porque são duas parábolas. Então, a transição daqui, desse pedaço aqui, quase na energia de ferro, para cá, vai ter a mesma energia que essa transição daqui para cá, ou do fundo da banda para o fundo da outra banda, e assim sucessivamente. Então, as transições eletrônicas possíveis nesse problema vão ser transições eletrônicas degeneradas. Isso é extremamente importante para o que a gente vai apresentar a seguir. Tudo bem? Vou seguindo, hein? Se tiver alguma dúvida, eu não estou vendo vocês, podem perguntar, não sei como é que vocês querem fazer. Bom, o problema, como eu falei, é complicado. Bom, agora a gente já está sabendo que as transições eletrônicas podem ser, num backscattering, pode ser transições paralelas, né, ou seja, degeneradas, né, ao longo da direção do Kx e Ky. Muito bem. Então, o nosso laser vem aqui e manda um elétron para a banda, para um estado desocupado, um elétron que está na banda dentro do poço quântico, vê esse buraco aqui, pega e recombina, emitindo luz. Então, esse aqui é um processo de segunda ordem, mas, da natureza, nada assim é tão simples, né? Isso aqui pode acontecer, mas também, no caso do GAS, a gente sabe que tem a banda de buraco pesado e a banda de buraco leve, que são praticamente degeneradas, né? No K igual a zero. Então, o que acontece? Então, o que acontece é que pode também acontecer um processo de terceira ordem, que é sai um elétron da banda de valência, vai para o estado desocupado da banda de condução. Esse buraco aqui, por exemplo, pode relaxar para esse estado aqui, criando um buraco aqui. Esse elétron que está aqui pega e recombina. Então, os processos ressonantes, ou seja, a energia do laser está batendo em ressonância com essa transição interbanda, né? Podem ser processos de segunda ordem ou podem ser processos de terceira ordem. Então, o que a gente fez? Bom, o GAS tem efeito spin-órbita. Então, o efeito spin-órbita ele quebra a degenerescência de buraco pesado, buraco leve, gerando uma terceira banda, que é a chamada banda de split-off ou banda de spin-órbita. Então, a gente bombeou o laser na banda de spin-órbita para tentar fugir desses processos de terceira ordem.
e ter um processo de segunda ordem, certo? Aí, o que acontece? Dependendo do quão ressonante é a energia do laser com essas transições aqui, pode acontecer dois tipos de processos, que são chamados de processo de ressonância, que eu chamo de processo de ressonância próxima, ou processo de ressonância extrema. Aí que vem a coisa interessante. Quando está em ressonância, essas transições eletrônicas vão ficar amplificadas. Da mesma forma, por exemplo, que como vocês já viram, em mecânica, osciladores, por exemplo, pontes, né, que tem frequência de oscilação, aí bate um vento com a mesma frequência de oscilação da ponte e você tem uma ressonância. Então, nesse regime que eu chamo de extrema ressonância, que pode acontecer isso. Todas essas transições aqui entram em ressonância e você acaba gerando uma transição, uma excitação coletiva do gás elétrico. Então, no regime de ressonância próxima, os seus elétrons agem coletivamente, como um plasma, né? Como um plasma, não, né? É um plasma, né? É um plasma quase bidimensional, certo? Então, a luz excita esse plasma quase bidimensional. Mas, quando você entra em mais ressonância ainda com essas transições aqui, acontece um negócio esquisito que levou aí em torno de 40 anos, né? E, modestamente, eu dei uma contribuição fundamental para o entendimento desse processo. Quando entra num regime de extrema ressonância, o que acontece? Além dessa excitação coletiva que era esperada, aparece uma excitação que o pessoal chama de excitação de partícula independente. E a excitação de partícula independente é como se o gás de elétrons não enxergasse esse acoplamento, essa coisa coletiva. Então, teriam transições coletivas, mas teriam transições que não são renormalizadas como se fossem eu vou chamar de osciladores, né? Vou começar a chamar de osciladores. Esses osciladores que ficam fazendo transições daqui para cá. Então, vai, excita, depois excita, volta, excita de novo, volta, excita de novo, volta. Esses osciladores teriam suas energias não renormalizadas, né? O que é muito estranho, né? Então, essa primeira parte é para explicar por que aparecem excitações coletivas e excitações de partícula independente num gás de elétrons quase bidimensional. Bom, vou mostrar um pouquinho de teoria aqui para vocês, tá? Então, como o espalhamento Raman é um espalhamento inelástico, então você vai achar uma seção de choque. Então, está aqui. Isso aqui é uma expressão, é uma seção de choque diferencial, num ângulo sólido com uma determinada variação de frequência. Essa seção de choque é dada pela transformada de Fourier de um operador. Que operador é esse? É um operador de espalhamento. E como é um processo inelástico, então a gente sempre sabe que quando a gente tem alguma dissipação, essa parte dissipativa deve estar ligada com a parte imaginária de alguma coisa, né? Então, essa seção de choque de espalhamento é proporcional à parte imaginária do valor esperado desse operador, que eu vou chamar de operador de espalhamento, num estado de muitos corpos, né? Então, esse psi de T aqui é um estado de muitos corpos, né? Porque o sistema é um sistema de muitos corpos. Na verdade, a gente tem aí da ordem de 10 a 18 elétrons por centímetro cúbico. Então, não é pouco corpo, é muito corpo. E para lidar com esse sistema de muitos corpos, já tem que a gente usar a teoria de muitos corpos. Nesse caso aqui, a teoria de muitos corpos é um líquido que a gente chama de um líquido de Fermi ou um líquido de Landau, certo? Bom, esse operador de espalhamento,
é descrito esse operador, é descrito por esses operadores aqui, que nada mais são que operadores de destruição de um estado eletrônico e criação, o DAGA, né? E criação de um estado eletrônico. Então, você está destruindo um estado e construindo outro estado. Só que os elétrons, a gente sabe que elétrons tem elétrons de spin para cima e spin para baixo. Então, pode acontecer no seu sistema que você está destruindo um estado de spin para cima, e criando outro estado de spin para cima. Ou você pode estar destruindo um estado de spin para baixo e criando um estado de spin para baixo. E aí tem aqui um mais e menos. E tem esse fator aqui. Esse fator aqui é o fator que a gente chama fator ressonante. Então, esse sistema, por causa desse, tem um sinal mais aqui. Quando tem um sinal mais, significa que essas oscilações, né, vou chamar de novo de osciladores, esses osciladores de spin para baixo estão em fase com as oscilações de spin para cima. Dessa forma que está descrito aqui. Certo? Então, você tem flutuações, isso aqui corresponde a flutuações de carga, e as flutuações de carga de spin para cima estão em fase com as flutuações de carga de spin para baixo. Então, a gente chama isso de um mecanismo de excitações de densidade de carga. A outra possibilidade é o sinal menos. Com o sinal menos, o que a gente vê? Os operadores, isso aqui é um operador equivalente a um operador número, né? O operador de carga de spin para baixo, né? Esse operador essa flutuação de carga de spin para baixo está fora de fase, né? Menos 1, em relação ao spin para cima. Então, as oscilações de carga de spin para cima se cancelam com as oscilações de carga de spin para baixo. Resultado: flutuações de carga vai ter interação coulombiana, né? Então, nesse primeiro caso aqui, você vai ter uma interação coulombiana, certo? Então, essas flutuações de carga vão se acoplar coulombicamente. Além disso, você tem que colocar um fator de correção. Esse fator de correção é o fator de correção de exchange, né, de troca e correlação. Esse fator de correção diminui a energia do acoplamento entre essas partículas de spin para cima, de flutuações de carga de spin para cima e spin para baixo. Nesse caso aqui, como as flutuações de carga estão em oposição de fase, você não tem flutuação de carga. Então, você só tem efeitos de muitos corpos, de exchange e correlação. Tá? Nas perguntas eu posso falar o que são esses são efeitos chamados efeitos de correção de vértex ou efeitos excitônicos, né? Muito bem. Então, tá muito simples, né? Então, a gente tem uma seção de choque. Essa seção de choque é um choque inelástico, portanto, está ligado com a parte imaginária de alguma coisa, a parte imaginária de uma função resposta. Essa função resposta é dada em termos de um operador de criação e destruição, de spin para cima e spin para baixo, que pode estar em fase ou fora de fase. Mas o processo é um processo ressonante. E o processo ressonante o quê? Tem que entrar os estados da banda de valência. Então, estão descritos aqui. Então, você sai do estado alfa, vai para o estado de buraco, e do estado de buraco, você vai para o estado beta. Com um denominador de energia que corresponde à energia do gap, mais a energia dos estados, e aqui a energia do bombeio, e aqui um amortecimento, porque esse sistema é amortecido e tem um amortecimento fenomenológico. Certo? Então, o problema está bem caracterizado. Certo? Então, você tem uma parte ressonante e você tem oscilações de carga aqui, são operadores, né? De flutuação de carga. Muito bem. Então, quando a gente vai resolver essa
esse sistema aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, lembra que o operador estava com esses operadores de criação e destruição, né? Então, esse valor esperado, o que eu queria chamar a atenção, ele é proporcional a um potencial total. Que potencial total é esse? Esse potencial total é dado pelo um potencial externo, onde esse aqui é aquele fator ressonante, e esse potencial externo vai induzir flutuações dentro do gás elétrico. Só que esse processo é um processo de retroalimentação, né? Porque o sistema vai estar submetido a um potencial total, que é um potencial externo mais um induzido. Só que agora você tem um novo potencial total. Esse potencial total é o externo agora, formando um novo externo e um novo induzido. E isso infinitamente. Certo? Bom, então eu tenho que resolver isso aqui. Aí, como é que a gente resolveu? A gente fez uma transformação canônica desse potencial total. Então, a gente chamou esse potencial de uma coordenada, de uma coordenada generalizada x. Certo? Uma coordenada generalizada x. Então, essa coordenada x é proporcional a esse potencial total. Mas o total é igual ao externo mais induzido. Então, quando eu faço essa transformação canônica, o que acontece? Essa equação aqui é transformada nessa equação aqui. Então, esse x está ligado com o potencial total, tem uma parte do induzido que tem esse gama alfa beta, está aqui, e tem uma parte do potencial induzido, está aqui. Certo? Tem uma parte de amortecimento, e por que a gente fez essa transformação canônica? Porque a gente conseguiu colocar com isso, então tem um total externo mais induzido, onde esse induzido tem aqui esse CB alfa gama delta, ou seja, os pares de transições, ou seja, a transição de alfa para beta ou de delta para gama, elas se acoplam coulombicamente, e isso está descrito por esse operador aqui. Essa primeira parte aqui. E mais uma parte, que é a parte que eu falei para vocês, de muitos corpos. Então, essa aqui é uma parte coulombiana, e isso aqui é uma parte de correção de muitos corpos. Correção da interação coulombiana. Certo? Então, vocês já viram, isso aqui é parecido, né? Com alguma coisa. Isso aqui é muito parecido com a equação de um oscilador harmônico forçado, acoplado e amortecido. Então, esse daqui é a variável x, né? Então, é x dois pontos, né? Então, aqui está a dependência temporal, né? Aqui tem o amortecimento. Aqui tem o acoplamento entre os osciladores. E aqui tem o bombeio externo, que no caso nosso é da luz. No caso de osciladores, né, pode ser, por exemplo, a força gravitacional. Então, a gente transformou um problema de ótica em um problema de mecânica. E, na verdade, o problema de mecânica é esse aqui. É um pêndulo de Newton. Então, no pêndulo de Newton, o que a gente vê? A gente vê que quando começa o sistema a oscilar, das bolinhas, no primeiro caso lá, você viu a transferência da energia potencial gravitacional da primeira bolinha bateu e a última bolinha foi excitada. E o resto ficou praticamente junto. Esses daqui são os osciladores normais. E esse daqui é a parte coletiva.
Então, a solução desse problema que eu mostrei para vocês aqui é um problema de ótica que pode ser mapeado com o problema de um oscilador forçado, né? Porque isso aqui tem força, energia potencial gravitacional, que vai pegar uma energia potencial, que vai virar energia cinética, que vai fazer esses osciladores, forçar esses osciladores aqui. Então, esse problema, a resposta é, quando você põe isso aqui para funcionar, esses daqui praticamente não se movem. E toda a força desses osciladores é transferida para um oscilador que vai representar a excitação coletiva do sistema. Então, a gente vê que o nosso sistema realmente tem single particle, excitações de partícula independente, e pode ter excitação coletiva, certo? Ok. E aqui está o resultado. Só que o nosso pêndulo de Newton, na verdade, são dois pêndulos de Newton, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro conjunto de osciladores é a transição do primeiro estado, do estado fundamental para um primeiro estado excitado, e do estado fundamental para um segundo estado excitado. Então, são dois pêndulos de Newton. Então, deveria ter excitações coletivas. No caso aqui, as excitações coletivas, aquele CDE, né, que são os operadores de criação e destruição, são em fase, né? Isso está descrito aqui, olha. Isso aqui é o vetor de onda incidente, e esse daqui são as polarizações do campo elétrico incidente e espalhado, do laser, né, e do espalhado. Então, quando as polarizações do laser incidente e laser espalhado, elas são paralelas, você tem esse mecanismo de excitação de densidade de carga. E aqui estão as excitações coletivas, né? Do estado 1 para 2. Só que eu botei um menoszinho aqui, e aqui tem um maisinho aqui. Então, e aqui eu botei um coletivo de 1 para 3, e o outro maisinho não está aparecendo aqui nessa figura, certo? Então, esse aqui é o resultado da teoria, certo? Então, tem esse coletivo aqui, está aqui, esse CD12. Tem esse outro coletivo que eu chamo CD13, que é daqui para cá, menos, está aqui. E tem esse CD mais 12, que está aqui. E tem um conjunto aqui, isso aqui é um problema de sistema de ressonância, que é as excitações de partícula independente daquele que eu mostrei para vocês, do 1, 2. Também tem um 3, mas está em mais alta energia aqui. Aí vocês falaram, bom, então isso aqui é um problema de dois pêndulos de Newton, daqui para cá e daqui para cá. Mas por que aparece esse menos e esse mais aqui? É pelo seguinte, porque esse plasma, né, esse plasma bidimensional, vai gerar um campo, essa excitação coletiva vai gerar um campo elétrico, certo? Essas cargas se movimentando geram um campo elétrico. Esse campo elétrico, a rede do seu semicondutor, ele vê isso. A rede do GAS vê isso. Então, as vibrações, a rede tem uma vibração característica, essa vibração característica são os fônons, né? Então, no caso, são fônons longitudinais óticos. Então, os fônons longitudinais óticos podem se acoplar a essas excitações coletivas, gerando um sistema acoplado, que vai deixar de ser um plasma, puramente um plasma, e a outro vai deixar de ser fônon. Então, você vai ter um sistema misturado de elétron com fônon. Num dos casos, vai ser um quase fônon, e do outro lado vai ser quase elétrons. Então,
Nesse caso aqui, por exemplo, você tem muita mistura entre... Não pode caracterizar um fônon e um elétron. Chamar isso aqui de fônon, por exemplo, chamar isso aqui de fônon e chamar isso aqui de elétron. O fônon do GAS está aqui em 36,5 milieletronvolts. Então, o que acontece é que você tem um acoplamento entre esse plasma com os fônons, gerando novas excitações, e essas novas excitações podem ser um acoplamento forte com o fônon, ou pode ser um acoplamento fraco. Isso aqui, por exemplo, o CD, isso aqui é um quase fônon. Mais para frente deve ter uma excitação coletiva quase elétron. Certo? Então, vocês veem que isso aqui é a parte experimental, isso aqui é a parte experimental, e isso aqui é a previsão teórica. Então, na situação de extrema ressonância que eu falei para vocês, então vão aparecer as excitações coletivas acopladas com os fônons e aparecem as excitações de partícula independente. Muito bem. Agora, por que aparece aqui? Tá para... se vocês lembrarem das oscilações lá que eu mostrei para vocês, só que tem essa oscilação aqui, os elétrons, os single particles estão quase não oscilando, né? E a parte coletiva tem uma intensidade muito grande. Aí depois você começa a ter as excitações, dependendo do jeito do problema, você pode ter as excitações, olha, de partícula independente, com oscilação grande, e as coletivas pequenas. Olha esse aqui, ó. A coletiva está quase parada. Então, toda a força de oscilador foi o single particle. Então, dependendo do problema, do problema ressonante, você pode aumentar muito as suas excitações de partícula independente e a excitação coletiva transferir toda a força de oscilador para a de partícula independente. Ou vice-versa, certo? Então, é isso que acontece. Por exemplo, esse aqui, a excitação coletiva é muito maior do que a excitação de partícula independente. Mas nesse caso aqui, não. Então, mudando a energia do laser, você pode mudar a ressonância do sistema, sendo ressonante com o seu sistema. E aqui está todo o range de energia, aqui está a parte positiva e aqui está a parte do segundo pêndulo de Newton, né? E aqui tem mais um complicadorzinho, que são os fônons do arseneto de galho, né? Mas que não são dopados, né? Não tem elétron, né? Então eles não estão entrando na história, né? Então o que entra na história são os elétrons, né? Se acoplando com os fônons e a luz, certo? E isso vale para o sistema. Então isso aqui é a parte de excitação de charge density excitation, excitação de densidade de carga. E esse daqui é aquela outra. Dependendo da polarização da luz, você pode fazer com que o seu gás de elétron tenha só efeito de muitos corpos. Então, esse tipo de experimento é um excelente problema para você estudar a física de muitos corpos. Nesse caso aqui, você tem o laser incidente, polarização da luz na direção X, da luz do laser, né? A polarização da espalhada está perpendicular à polarização incidente, e esse aqui é o backscattering, ou seja, a luz voltando, certo? Então, quando acontece isso aí, a gente obtém o charge density, o spin density excitation, a excitação de densidade de spin. Então, como eu falei, não tem mais aquele acoplamento entre efeito do coulombiano, e só vai ter efeito de muitos corpos. O efeito de muitos corpos, ele é negativo. Então, por isso que o efeito é um efeito coletivo. Esse efeito coletivo vai aparecer à esquerda, por exemplo, vai aparecer à esquerda das excitações de partícula independente, porque o efeito é um efeito excitônico, ou seja, diminui
diminui a energia do sistema. Esse aqui é a parte experimental e esse aqui é a parte teórica. Tá bom? Bom, bosonização, né? Eu falei que tinha bosonização, então a bosonização está aqui. A bosonização, esse sistema, além de ser um oscilador forçado acoplado a amortecido, pode ser feito um mapeamento com a teoria do BCS. E a teoria do BCS é uma bosonização também. É uma bosonização. O que você tem? Você tem um elétron passando, por exemplo, no metal, né? Um elétron passando na rede, ele vai deformando a rede. Aí, a teoria do BCS diz o seguinte: você pode ter acoplamento, ou seja, interação de atração entre dois elétrons, mediada por fônons. Atração de elétron? Que loucura é essa? Como é que dois elétrons podem ser atraídos? Eles podem ser atraídos pelo seguinte, pela deformação. Olha aqui, como está aqui. Olha. Então, eu tenho um elétron, esse elétron deforma a rede, e o outro elétron pega e cai dentro desse buraco. Então, você pode ter realmente uma rede mediado por fônon, ou seja, a deformação da rede, e você pode ter atração entre dois elétrons. E mais, esses dois elétrons podem formar um parzinho, né? Um vai, que o pessoal que já jogou bolinha de gude sabe muito bem disso, né? Você cava dois buraquinhos, aí você joga, faz um buraquinho, o outro elétron, por acaso, vê esse buraquinho e vai e começa a seguir. Isso é um par de Cooper. Certo? Então, as nossas oscilações, as nossas excitações eletrônicas serão equivalentes aos pares de Cooper. E aqui, por exemplo, está a Nobel Lecture do Leon Cooper, dada em 1972, mostrando como é que é o sistema. Então, se vocês tiverem curiosidade, mostrando o sistema BCF, o sistema BCS. Então, vocês podem procurar. E o sistema BCS, essa teoria pode, tanto do sistema BCS como do oscilador harmônico forçado acoplado amortecido, pode ser explicado da seguinte forma. Então, vamos lá. A gente tinha o gás de elétrons, aqui está a energia de Fermi. A gente tinha transições eletrônicas de alfa para beta e de delta para gama. Essas excitações eletrônicas poderiam se acoplar coulombicamente, certo? E essas transições eram degeneradas. Então, elas eram degeneradas em energia e com acoplamento idêntico. Todos os possíveis pares de excitações são degeneradas e com o mesmo acoplamento. Isso pode ser descrito por uma matriz. Essa matriz, essa diferença de uma daqui para cá, eu chamei de E. Então, essa matriz, ela vai ser degenerada na diagonal, ou seja, todos os elementos aqui na diagonal são iguais. E os acoplamentos entre esses estados, eles são degenerados, ou seja, todos os possíveis acoplamentos entre os pares de excitações, eles são degenerados. Então, se vocês fizerem em casa, pode fazer isso com a matriz 3x3, 10x10, 1 milhão por 1 milhão, né? Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Sempre que você tiver uma matriz desse jeito, esse é o típico problema do BCS. Quando você diagonalizar esse sistema, você vai encontrar duas coisas. Você vai encontrar um estado que vai ser renormalizado por esse acoplamento. Esse é o estado do BCS. E os outros são estados normais. Essa é a bosonização. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o seu sistema de elétrons interagentes, eles agem como bósons. Eles agem como bósons da mesma forma que os pares de Cooper. Os pares de Cooper estão aqui. Você tem pares de Cooper. Isso aqui é uma superfície, é um metal, né? Então, isso aqui é a esfera de Fermi de um metal. Essa esfera de Fermi do metal tem pares de Cooper. E esses pares de Cooper são acoplados
igualmente aqui na superfície do metal, então o fenômeno de supercondutividade acontece na superfície de Fermi, né? Esse acoplamento tem um acoplamento via fônus, gerando esse tipo de matriz que, quando você diagonaliza, você obtém um alto valor, que é que concentra as forças de osciladores das outras energias. Esse aqui é a parte coletiva. E você vai ter N-1 osciladores que têm as suas energias renormalizadas. Então, na verdade, o single particle, ou a excitação de partícula independente, não é a excitação de partícula independente. É uma excitação coletiva não renormalizada. Então, na verdade, tudo é coletivo. Mas só que você tem uma excitação renormalizada e outras N-1 não renormalizadas. Quando você tem extrema ressonância, você pode excitar essas aqui. Então elas aparecem, que é o caso aqui que eu estou mostrando. Certo? Ou esse aqui, o segundo Pedro de Newton, né? de transição de 1 para 2, aqui de 1 para 3, e essa aqui são as coletivas. Então, isso é um exemplo, esse sistema bidimensional, de eletrônica bidimensional, ou o sistema BCS, é um exemplo de bosonização de férmions, ou seja, férmions agindo como bósons. Bom, então eu acabei essa primeira parte. Então eu mostrei para vocês uma teoria autoconsistente para estudar estações intersubbanda, né, de espectro Raman de elétrons em postos quânticos. Isso pode ser, esse tipo de coisa, eu não fiz ainda, mas pode ser feito para fio quântico, ou eu acredito também, em determinadas condições, para pontos quânticos também. Na verdade, o pessoal, os experimentais, eles viram isso tanto em fios quânticos quanto em pontos quânticos, né? Só que eles não entendiam por que aparecia as excitações de partícula independente. Então, o que eu quis mostrar é que, mesmo num processo de segunda ordem, como eu mostrei para vocês, você pode ter dois tipos de excitação, coletiva e de partícula independente. Então, foi demonstrado que as excitações de partículas independentes são excitações coletivas não renormalizadas. Elas estão presentes no espectro Raman apenas no regime de extrema ressonância, quando a energia do laser bate com as transições interbanda entre a banda de valência e a banda de condução. E esse processo é mapeado num processo BCS. Além disso, esse sistema, esse plasma, né, ele pode se acoplar com os fônus, gerando um sistema acoplado elétron-fôno. Ok, muito bem. Aqui estão as referências, é um trabalho do Leonardo, publicado no PRB em 2016, e a gente também publicou no Vibration Spectroscopy um problema similar em 2016. E esse problema foi feito com outras, a gente fez também com outros sistemas eletrônicos. Muito bem, agora vamos mudar para lente térmica em carbeto de silício. Bom, o carbeto de silício é um material formado por silício, né, e carbono. Ele é um polimorfo, ou seja, polimorfo significa que ele tem, apesar de ser dois átomos, ele tem vários tipos, né? Aqui, então, os tipos mais comuns são um carbeto de silício cúbico, que tem uma estrutura blenda de zinco, né? Ou pode ter, por exemplo, um hexagonal, né? Um 4H e um 6H.
que se organizam numa estrutura vorticita, né? E aqui está os hexágonos, né? Então, são planos de silício, carbono, né? E esse material, para que se usa esse material? Esse material é o carborundo, né? Que se usa em lixa de unha de mulher, né? Ou lixa que a mulher usa mais, né? Mas a gente pode também lixar com essa lixa de unha, né? Mas a lixa de unha, ela apresenta numa fórmula amorfa, né? Quando você consegue fazer os cristais, né? Isso numa fórmula cristal, ele pode ser usado em células solares, né? Em LEDs. E o lance é que o carbeto de silício é muito duro, né? Ele é quase um diamante. Então, ele pode operar em sistemas hostis, né? Temperatura alta, alta potência, alto nível de radiação, etc. Coisa que o arsenide de galho, por exemplo, não aguenta. Então, se você pudesse, por exemplo, ter substratos com carbeto de silício, iria ajudar muito na sua eletrônica no processo de dissipação de calor, e você poder trabalhar com não precisar, por exemplo, transformar de 110 para 12 volts, né? Então, para poder trabalhar com uma eletrônica de alta potência, né? Então, é um material extremamente importante hoje em dia, né? Então, o pessoal quem estuda muito, é o pessoal da Suécia, né? Então, a Suécia sabe tudo de carbeto de silício, né? O pessoal de Linköping, né? Bom, por que desses politipos, né? Então, vamos pegar um átomo de silício e um átomo de carbono. Então, esses politipos são pegar esses átomos de silício e carbono e chamar isso de uma bolinha. E você vai empilhar essas bolinhas. Aí, a forma de empilhamento, como se empilha bolinha de bilhar, é que vai dar o tipo da estrutura cúbica ou hexagonal, por exemplo. Então, o cúbico. Então, que você tem essa base primeiro, depois você pega e coloca 3 carbonos, né? 3 pilhas. Então, começa uma segunda, uma terceira pilha. A quarta aqui vai bater no mesmo lugar da primeira. Então, por isso que é um 3C. Porque 1, 2, 3, um empilhamento. Ou esse aqui, por exemplo, um 6H. Então, você começa a empilhar 1, 2, 3, 4, 5, volta, aí voltou na primeira. Então, pode ser A, B, C, A, C, B, e volta para a primeira. Então, com esse tipo de coisa, você consegue fazer muitos tipos de carbeto de silício, né? Como eu falei lá, tem da ordem de 200, sendo os mais importantes, por exemplo, esse 6H, 4H e 3C. O que a gente fez foi estudar as propriedades térmicas desse carbeto de silício via efeito lente térmico. Como é que é o efeito lente térmico? O efeito lente térmico é o seguinte: você tem sua amostra, você joga o seu laser, um laser gaussiano. Esse laser gaussiano faz com que a sua amostra aqueça, certo? Criando um gradiente de temperatura na direção radial. E esse gradiente de temperatura forma um meio tipo lente, porque varia o índice de refração do material. Então, o índice de refração depende da variação de temperatura. E com isso você acaba criando uma lente de calor. Aí como é que você sabe que tem essa lente de calor? Você usa, então, um laser de bombeio, que faz a lente, e depois você usa outro laser, que é o laser de prova, e aqui você vê um detetor. Essa lente térmica, ela pode ser uma lente convergente ou pode ser uma lente divergente. Certo? Então, isso está relacionado com a intensidade da luz no detetor, no tempo, né? Então, o experimento está mostrando aqui, então você tem um laser de excitação, você modula esse laser de excitação através de um chopper, você coloca a sua amostra aqui, certo? E então você fica criando e destruindo essa lente, criando e destruindo essa lente.
E você vê se existe essa criação dessa lente através de um laser, que é chamado laser de prova, né? Que bate, que vai num detetor, certo? Se tiver mais luz aqui no detetor, você vai ter a razão entre a intensidade no tempo com a intensidade inicial vai aumentar. Então, isso é uma lente convergente. Se o sinal diminuir, você vai ter uma lente divergente. Certo? Eu falei do índice de refração, né? Então, tá aqui o índice de refração. Mas, além disso, o material, por causa do calor, também pode se expandir. Então, a gente tem que levar em conta também a taxa de variação do material, do comprimento do material com o calor. Então, o índice de refração vezes o comprimento do material, isso é chamado caminho óptico. Então, na verdade, você pode ter lente divergente com caminho óptico menor que zero, ou lente convergente com a taxa de variação do caminho óptico com a temperatura maior que zero. Certo? Então, lente divergente, lente convergente. Ok. Então, a gente fez isso com o carbeto de silício. Então, aqui está um trigger, né? Simulando o chopper. Né? Então, aqui não tem lente. Aqui o material está iluminado. Aqui não está iluminado. E assim por diante. Então, isso aparece na tela do osciloscópio. Então, esse é o trigger. Então, quando não está iluminado, o que tinha o sinal desse... Primeiro, vamos estudar o carbeto de silício cúbico. Né? O sinal era esse aqui. Quando está iluminado, o que aconteceu com o sinal? O sinal desabou. Certo? Ou seja, se o sinal desabou, está dizendo que o carbeto de silício cúbico forma uma lente, o DSTT é menor que zero, e forma uma lente divergente. Certo? E para achar essa lente divergente, a gente tem uma expressão, uma fase, né, uma fase da lente térmica, ela está relacionada com a potência do laser, né? Está relacionado com o coeficiente de absorção do material, de um comprimento efetivo do material, com a condutividade térmica e com o comprimento de onda do laser de prova. E esse daqui é um fator de correção, e aqui tem um DSTT. Então, para calcular o DSTT, a gente conhece isso aqui, esse θ, que eu já vou mostrar para vocês, conhece esse P, conhece o coeficiente de absorção, conhece esse L efetivo, que é dado por essa expressão aqui, conhece o comprimento do laser de prova, que é um laser de hélio-neônio. Então, a gente estudou com laser de argônio e fez o laser de prova com hélio-neônio, mas a gente não sabia quem era a condutividade térmica. Então, a condutividade térmica a gente teve que achar experimentalmente. E a forma que a gente achou experimentalmente é que a condutividade térmica está ligada com a difusividade térmica e uma capacidade térmica específica, que é a densidade vezes o calor específico do material. Então, isso a gente fez experimentalmente. Então, a gente determinou a condutividade térmica experimentalmente, via a difusividade térmica e esse Rosset, que eu vou mostrar para vocês. E com isso, a gente tinha isso aqui, tinha tudo, e com isso a gente conseguiu calcular pela primeira vez a taxa de variação do caminho óptico com a temperatura do carbeto de silício. O que foi interessante é que essa queda aqui é muito abrupta, ou seja, o tempo envolvido são de microsegundos. Então, microsegundos é 10 a menos 6, né? Então, isso significa que você pode monitorar via lente térmica, você pode fazer processos de chaveamento termoópticos em frequências de megahertz. Isso é interessante. Aí fomos estudar o carbeto de silício hexagonal. Olha o que aconteceu. O carbeto de silício hexagonal, a lente térmica é uma espectroscopia por transmissão, né? E essa transmissão foi ao longo do eixo C do hexágono, né?
Então, os hexágonos estavam, a gente estava atravessando na direção do eixo C dos hexágonos. E olha só, tanto o 4H quanto o 6H, eles apresentaram propriedades opostas ao cúbico. A estrutura Sync Blend. Então, as blend funcionam como uma lente divergente e o 4H e o 6H funcionam como uma lente convergente. Aqui está a expressão da lente térmica, né? Então, tem a intensidade dependente do tempo, é igual à intensidade inicial, vezes um fator, né, que tem 1 menos aquele θ que eu falei para vocês, e a tangente a menos 1 de outros fatores que a gente pode determinar experimentalmente. Esse M é a razão entre a cintura do laser de prova e a cintura do laser de excitação. Esse V é outro, tem essa distância Z1, que é a distância da amostra à cintura do laser de prova, dividido pelo parâmetro confocal, né? O parâmetro confocal é o parâmetro que o parâmetro confocal do laser, no caso do laser de prova, é um parâmetro em que a cintura do laser de prova ela pega e abre, né, o diâmetro da cintura do laser, abre de um fator de raiz de 2. Né? O que eu esqueci de falar também, para esse sistema aqui, esse sistema que a gente utiliza, experimentalmente foi verificado que então você foca o laser de excitação e foca também o laser de prova. Só que aí, nesse foco, o foco mínimo, né, é a chamada cintura dos lasers, né? Só que experimentalmente se verifica o seguinte, que para ter o melhor efeito de lente térmica, as cinturas do laser de prova e do laser de excitação tem que estar descasadas. Então, o nosso experimento foi feito foi um experimento de 2 feixes com modo descasado. Esse efeito foi descoberto por um brasileiro, o Sérgio Porto, que trabalhava na Bell. Certo? Trabalhando com laser, ele descobriu esse efeito. Ok. Bom, aí eu falei que ia fazer a medida da capacidade térmica. A medida da capacidade térmica é feita através desse experimento, também usando luz. Então, a gente pega a nossa amostra, cobre a amostra com um filme de carbono. Então, esse filme de carbono mimetiza um corpo negro. E o melhor filme de carbono que a gente conseguiu foi fuligem. Então, a gente pega essa amostra e coloca numa lamparina, né, uma coisa bem simples, e essa lamparina, a fumaça da lamparina recobre a amostra, formando um corpo negro, e você joga a luz, e essa luz começa a aquecer essa amostra. Então, você mede a temperatura de aquecimento dessa amostra, por um termopar, né, por exemplo, e depois você desliga a luz. Aí você tem uma curva de resfriamento. Então, a curva de aquecimento ou a curva de resfriamento está ligado com a capacidade térmica específica do material, né, calor específico vezes densidade, através dessa fórmula aqui. Então, o que a gente faz a gente consegue determinar experimentalmente a capacidade térmica específica via o fitting dessa curva. Certo? E com isso a gente tem Rosset, e do Rosset e mais a difusividade térmica, que a gente obtém da lente térmica. A difusividade térmica está ligada com o tempo característico de formação da lente. Então, dentro desse tempo de característico está ligada a difusividade. Então, como a gente tem o tempo aqui, a gente consegue achar a difusividade. E da difusividade, a gente usa a forma, tem o Rosset e a difusividade, e a gente pega e determina K, e com isso a gente determina DSDT. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a vocês a paciência aí de apresentar esse seminário para vocês. Eu acho que é uma coisa, tem bastante física, né, é bastante bonito, né? Eu agradeço ao programa de
graduação da UFMT, né, pela essa possibilidade da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, né. A gente realmente trabalha com bastante coisa, né, então a gente trabalha com alimentos, né, com qualidade de alimentos, a gente trabalha com vidros, né, vidros dopados com terras raras e nanopartículas para fazer dispositivos fotônicos, né, e a gente tenta usar a física para fazer instrumentação eletrônica também, para fazer equipamento, certo? Eu esqueci de colocar aqui, mas, por exemplo, a gente teve uma patente, né, concedida, né, levou 10 anos para o Brasil conceder a patente, mas a gente tem a patente de um equipamento, né, que mede a qualidade do leite, né, se o leite está adulterado com água, sal ou outros adulterantes. Muito obrigado. Obrigado, professor Virgílio, excelente seminário, uma aula aí de espectroscopia Raman, semicondutores. Já temos algumas perguntas aqui no chat, mas para quem quiser fazer mais perguntas, pode se manifestar aqui no chat que eu passo a palavra. O nosso discente Cássio Araújo está dando os parabéns, professor. Eu vou acabar pedindo para ele abrir o microfone e fazer as perguntas que ele colocou aqui no chat diretamente ao senhor. Tudo bem, Cássio? Pode abrir o telefone, o microfone? Oi, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Sim. Professor, muito obrigado. Como o professor Teldo falou, né, foi uma aula, e eu, enquanto discente, né, eu aproveitei bastante a oportunidade e fiquei mais excitado para poder iniciar, né, na busca para conhecer, né, esse tipo de espectroscopia, a espectroscopia Raman. Aí, professor, eu vou aproveitar, né, a oportunidade e vou fazer mais de uma pergunta, está até aí no chat, né? Por que há uma melhoria do sinal Raman quando é usada a espectroscopia Raman ressonante? Uhum. Ou seja, qual a relação da frequência da linha excitante, né, lá da fonte que vai excitar a amostra, com a frequência da absorção de um possível cromóforo na amostra, né? Seria uma pergunta. Certo. A outra... Pode fazer a pergunta. Desculpa. A outra se o senhor pode falar um pouquinho da espectroscopia Raman ultravioleta, né? Quais são as suas vantagens em relação a outros modos de medir, né, usando a espectroscopia Raman, e também quais são as limitações, né? Um exemplo, a fotodegradação da amostra, e também, né, aproveitar que eu achei bastante interessante, na minha opinião, o senhor, né, como completo teórico e ainda é um completo experimental. E isso me chamou bastante a atenção, eu enquanto aluno. E assim, a fluorescência ela é um problema no sinal Raman, né, na medida do sinal Raman. E como que é feito tecnicamente isso lá? Se o senhor tem alguma experiência extra, né, além do fabricante, para tentar minimizar isso que é um problema que acredito, né, que mesmo minimizando a fluorescência ou eliminando, você também ataca o sinal Raman. Certo. Obrigado. Então, obrigado, Cássio, pelas perguntas, né? Bom, por que acontece uma melhoria do sinal Raman? Então, a teoria que eu mostrei para vocês, a teoria que eu mostrei é uma teoria de absorção e emissão. Então, é um processo de 2 fótons, né? É um processo de 2 fótons. Então, para resolver esse problema, a gente usa a teoria de perturbação dependente do tempo, né? Então, o pessoal, de novo, da mecânica quântica aí, vamos estudar a mecânica quântica, né? Então, esse é um processo resolvido do tempo, e você usa a teoria de perturbação dependente do tempo, certo? Na perturbação, como é um processo de segunda ordem, então, eu falei que tinha um processo de segunda ordem, né? Que tem uma absorção e emissão de fono.
de fótons, é uma absorção em um processo de 2 fótons, então você tem que usar uma teoria de perturbação de segunda ordem, por exemplo, ou de terceira ordem. Se você usar uma teoria de perturbação de segunda ordem, você entra com estados intermediários, certo? E a teoria de perturbação ela vai ter um denominador, a de segunda ordem vai ter um denominador de energia. E esse denominador de energia é que dá a força de oscilador suficiente para esses espectros aparecerem. Se você for iluminar o semicondutor, você não vai ver nada. Você não vai ver nada. Primeiro, você tem que abaixar a temperatura, né? Você tem que abaixar a temperatura e você tem que, para que esse processo aconteça, então esses fenômenos começaram... É o pessoal antigo, né? O pessoal antigo aí, Abstreiter, Manuel Cardona, que se aposentou, Merlin, o Aaron Pinchuk, bom, tem uma pancada de gente boa, o Jusserand na França, então tem um monte de Pfeiffer, Ken West, que trabalham aí até hoje aí com efeito Hall quântico fracionário e tal. Então, bom, mas como é um processo de segunda ordem, você tem... Vocês estão vendo eu vou tentar... Estão vendo aqui Sim, está aparecendo. A tela? Deixa eu botar aqui. O Manuel Cardona que você citou é o do livro de semicondutores, né? De introdução a semicondutores. Exatamente, esse mesmo. Então, aqui está esse aqui é o processo de segunda ordem, olha. Então, tem uma parte de absorção de um fóton e tem uma parte de emissão. E esse aqui é o estado intermediário. Então, e os estados intermediários são virtuais, né, no processo de segunda ordem, né? Isso aqui é o denominador de energia. Então, olha, isso aqui é a luz do laser, isso daqui é o gap do material e mais as energias envolvidas nas transições. Quando isso aqui for zero, isso aqui vai para infinito. É ressonante. E a ressonância. Tá certo? Então, o processo do Raman eletrônico, ele é um pouquinho diferente do de Phonon, porque o de Phonon começa com terceira ordem, é mais ressonante ainda. O ETA então, aí está relacionado com o quê? Desculpa, mas o ETA está relacionado com o tempo de relaxação do elétron? É o decaimento, né? É um amortecimento, porque pode ter uma colisão, algum choque, mas está relacionado com a espessura da gaussiana aí, né, que vai dar... Isso, exatamente. Você acaba colocando uma... Na verdade, eu não coloco gaussiana, eu faço uma lorentziana. Não dá para explicar tudo aqui, né, mas a lorentziana conserva energia, a gaussiana não. Então, por isso que, teoricamente, é mais correto, né, usar uma lorentziana. Ela conserva corrente, a lorentziana conserva corrente. Então, você não perde força de oscilador no processo. Essa equação ela é equivalente à equação de suscetibilidade do meio. O Raman está ligado com a suscetibilidade do meio, exatamente. Como o meio responde à interação da luz. Como ele é polarizável, né, digamos assim, a resposta, como ele é polarizável pela luz. Tá respondido, Cássio? Sim, professor. Estou acompanhando. Beleza. Entendeu? Interessante que o feeling dessa espectroscopia é a polarizabilidade. É a polarizabilidade, exatamente. Agora, falando em polarização, Virgílio, o tipo de polarização ela favorece um ou outro portador, né, de
de excitação da banda de valência para a banda de condução, né? Então, tem regra de seleção bem definida, né? É porque não dá para falar tudo nesse seminário, né? O problema assim, é bem bonito, tanto teoricamente quanto experimentalmente. Mas você mostrou que tem excitação tanto da banda de buracos leves quanto de buracos pesados. Isso acontece também, mas aí é um Um tipo de processo mais polarização ou complicado. 2 tipos de polarização? Mas para que isso aconteça... Tem dependência com a polarização, sim. Certo, mas a polarização TM, por exemplo, é só buraco leve que ela favorece, né? Então, esse acoplamento, deixa eu ver se eu... quando você tem o acoplamento de um campo eletromagnético, vamos supor que tivesse elétron livre, vamos supor. Se você tivesse elétron livre, a energia do elétron seria P2 sobre 2m, né? Só que agora você vai acoplar esse momento eletrônico com a luz. Sim. Então você substitui o P por P menos EA sobre C, ao quadrado, né? E aí você tem o acoplamento da luz com a matéria, que é um termo A escalar P e um termo P escalar A. Sim. Nesse produto escalar que dá o acoplamento, é que vão ter as regras de seleção. Porque as funções de onda dos buracos, elas são dadas por funções de onda de Kane, né? E as funções de onda de Kane são misturas, né? Por causa do o spin órbita mistura os estados P da banda de valência, dando orbitais, né? Orbitais de Kane. E esses orbitais de Kane é que vão estar ligados com a polarização do campo elétrico da luz incidente. E aí que vão ter as regras de seleção. Certo. Pessoal... E essa regra de seleção já está aqui, ó. Está nesses sinaizinhos aqui. Ah, sim. Não... Aqui, ó, isso aqui é outro elemento de matriz, que eu não falei, né? Isso aqui é um elemento de matriz interbanda. É o PCV que a gente chama. Né? Aí tem a população também nesse elemento de matriz, né? A população das bandas está aí nesse elemento de matriz também, né? Ah, sim, isso. Então, no caso teórico, né, fica mais simples, você acaba somando tudo e integrando tudo, então fica simples, né? Mas assim, em princípio era para resolver uma com da ordem de 10 a 18, né? 10 a 18 elementos, né? Porque tem 10 a 18 elétrons por centímetro cúbico. Sim. Aí, no caso, você está considerando a banda de condução populada também, né? A banda de condução... A banda de condução também tem população lá. Então, o gás de elétron está confinado na banda de condução. Ah, na banda de condução, certo. Certo? E você tem os estados ocupados de buracos, né? Uhum. Na banda de valência. Certo. E aí a luz começa a arrancar os elétrons da banda... valência. Lembrando o pessoal aí de estado sólido, né, que falar elétron e buraco é a mesma coisa, né? Tudo depende, o comportamento de elétron, de um portador, se é elétron ou buraco, está ligado com a concavidade da banda, né? Sim. Então, na verdade são elétrons, mas esses elétrons têm comportamento de buraco na banda de valência. É por isso que eu chamo tudo de buraco. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Deixa eu responder Então, a primeira pergunta do Cássio foi a ressonância. A segunda pergunta do Cássio é... Professor, com licença. Espectroscopia rama ressonante UV. Qual a vantagem e limitação desse modo de medida? Bom, a vantagem é que você tem bastante energia, certo? Agora, a desvantagem é que você penetra pouco no material, né? Então, vai ser coisa de superfície. Então, se você, por exemplo, for estudar, como a gente tem estudado bactéria também, né? Usar rama em bactéria. Em bactéria que
em bactéria de leite e de queijo. Então, coitadinha das bichinhas, né? Você joga o laser em cima, elas sentem, né? Então elas ficam mais magrinhas, perde a água, né? E às vezes você pega e queima elas também. Então, você usar o ultravioleta numa coisa orgânica é mais complicado. Então, você usar o UV para você fazer estações mais energéticas, né? E, dependendo do material, você vai entrar pouco, né? Se o material tiver um gap pequeno, não vai entrar nada, vai ser tudo absorvido, né? Então, vai ser uma coisa de superfície. Então, essas são vantagens e limitações do modo de medida. Última pergunta que você fez foi como é eliminada a fluorescência? Não é eliminada, né? Luz é luz, né? Então, o processo Raman é um processo bem pouco, como é um processo de 2 fótons ou mais, é bem pouco provável, né? Então, por exemplo, você entra na hora do laser lá, entra na hora de 10 a 20 fótons, desses 10 a 20 fótons, 400 vão fazer o Raman, por exemplo. Ou menos, tem processo que é até menos do que isso. Então, a probabilidade é muito baixa. O processo de fluorescência, a fluorescência é um processo de um fóton. Então, você tem um fóton, você tem a absorção, né? Você tem o seu material no estado excitado, e quando esse estado excitado decai, ele emite, né? Ele emite, e essa emissão é a fluorescência. Veja que é diferente, às vezes eu já vi o pessoal confundir absorção e emissão com o processo. Você falava, absorveu e emitiu. Então, isso é um Raman, não é um Raman, porque os processos não são correlacionados. Então, você tem absorção, é uma coisa, e depois de um tempo você tem emissão. Eles não estão correlacionados no tempo. Quando você tem o processo Raman, é um processo rápido, de absorção e emissão. Tá? Então, a fluorescência é um processo de um fóton. Então, é um A escalar P. Então, é um processo muito mais provável. Certo? Então, por ser mais provável, é muito maior do que a intensidade é muito maior do que o Raman. Como é que você faz para fugir? Você faz como a gente fez. Eu usei o laser de corante. O laser de corante foi usado para conseguir atingir o sistema no gap de spin órbita, e com isso eu fugi da fluorescência do gap fundamental do GS, certo? Então, como é que você faz para fugir? Muda de cor. Legal. Então, respondi suas 3 perguntas, Cássio. Muito, muito bom. E essa última aí, puxa vida, meus parabéns. Só aproveitando, você usou o líquido, né, corante, para eliminar a fluorescência, e em termos de custo, foi relativamente barato, foi fácil, aproveitando a oportunidade? O que? O laser de corante? Isso, o laser de corante. Então, nós estamos no Brasil, né? Então, o laser de corante é meu, né? Eu comprei o laser de corante, né? Eu esperava que você falasse isso. Então, eu fui lá no eBay, certo? Comprei um laser de corante que não estava funcionando muito bem, limpei, lavei, tirei o corante, botamos o corante, fizemos a química para fazer o corante, né? Limpamos tudo e começamos a montar. Aí foi botando espelho, primeiro espelho, segundo espelho, terceiro espelho, e assim foi montando, até a gente conseguir a emissão. Poxa, legal. Então, o laser de corante é um ótimo laser para aprender sobre laser. Muito legal. Obrigado. Virgílio, eu vou fazer uma última pergunta, uma pergunta bem rápida, que você mostrou um laser de femtosegundo, né? Esse laser é de QCL em emissão terahertz?
o laser é um OPO, né? É um OPO, oscilador paramétrico, e é um laser de 100 femtosegundos. É o Chameleon Ultra. Então ele é mode locked, né? E ele vai de... eu tenho dois, na verdade, né? Eu tenho o Mai-Tai e o Chameleon. O Mai-Tai é da Spectra Physics e o Chameleon da Coherent. Então, são lasers de 100 femtosegundos, chega até 4 watts, né, em 800 nanômetros, mais ou menos, pulsado, né, com frequência de 80 MHz. 100 femtosegundos dá o quê? Dá em torno de 1 terahertz, né? 0,1 terahertz? É por aí. Uma das coisas, eu não falei isso também, não dá tempo para falar tudo, mas uma coisa que eu estou querendo fazer eu quero fazer um laser de som, né? Eu estou tentando fazer há muitos anos, né? Mas infelizmente, por esse corte de verbas aí que existe já há bastante tempo, me atrapalhou bastante. E aí por isso que a gente acabou... fazer pesquisa, né? Hã? Cada dia é mais difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Então, a gente se adapta, né? Então, a emissão coerente de fônons virou fotorrefletância diferencial. Para estudar processo de decaimento até pico segundo, mais ou menos, no seu sistema, né? Então, a gente sofreu muito por essa queda de verba, né? Então, acho que deve ter desde 2014, a gente não tem mais praticamente investimento no laboratório. O laboratório é um bom laboratório, né? 6 anos. E a gente está lutando, assim, ferozmente para manter o nível de pesquisa, né? E manter o laboratório, né? Certo. O professor Terésio quer fazer uma pergunta, Virgílio. Pois não. Professor, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo laboratório também, né? Eu acho que eu conheço alguns laboratórios na área de ótica no Brasil. Acho que eu não conhecia o seu, né? Ainda não conheço pessoalmente, né? Quem sabe um dia, mas fico satisfeito de saber que pelo interior do Brasil a gente tem bons laboratórios de pesquisa. Parabéns aí pela batalha, né? Em relação ao laser de corante, eu não tenho familiaridade muito com ele, né? Apenas de conhecimento geral. Qual que é a vantagem, além de você conseguir fazer a cavidade ótica, qual que é a vantagem de você usar o laser de corante e não um laser direto no vermelho, por exemplo? Então, o laser é laser, né? Mas a grande vantagem é por causa do filtro de Lyot, você pode variar a energia continuamente. Tá. Então, você pega, vai mudando, você vai mudando, pega um micrômetro e você vai mudando o comprimento de onda. Então, no caso dos elétrons, é muito importante porque aqueles morrinhos, eles abaixam e aumentam de acordo com quando você vai entrando na ressonância deles. Então, se você estiver fora da ressonância, você nem vai ver. Você consegue acompanhar isso, então? Então, você consegue acompanhar. Você vai vendo o morrinho aparecendo, aí ele tem um máximo, aí o outro vai aparecendo, aí você vai saindo da ressonância de um e vai entrando no outro. E, por exemplo, no caso se você bombear, por exemplo, no garfo fundamental do arsenide de galho, você tem ressonâncias fininhas, mas fininha que eu estou falando é fininha mesmo, né? Então é coisa assim de 1 milieletronvolt.
Se você errar 1 milielectronvolt na energia do seu laser, você simplesmente não vê a ressonância, entendeu? Você passa batido como se não tivesse nada. Então, essa é a vantagem da gente usar o laser de corante. O laser de corante caiu muito de moda, né? Então, é um laser que foi feito aí, sei lá, em 1980 e alguma coisa, 85, e a Corrient até parou de fabricar esse laser, né? E agora tem os alemães compraram essa tecnologia e tem laser de corante bem bons. Eu acho que é Radiante o nome da companhia alemã. Da empresa? É. Essa amostra sua, ela é uma heteroestrutura, né? É uma heteroestrutura, exatamente. Vocês têm o MBE aí, ou você adquire a amostra? Isso aí não. Não. Isso aí não é para gente. Ou está guardado essas amostras há algum tempo já e você está estudando? O lance foi justamente isso, né? A gente tinha o colega lá da Alemanha e ele tinha essas amostras. Eu tinha feito a teoria, mas não tinha amostra. Então ele pegou e me deu as amostras e aí a gente fez as medidas. A gente está fazendo, quem está fazendo crescimento do Brasil, né? Bom, eu era da área de semicondutores, né? Então, eu tive que me adaptar, né? Então, então para os alunos que estão assistindo aí, o físico é impressionante porque ele... hoje em dia eu estou trabalhando, assim, tem coisas muito legais, por exemplo, utilizar, por exemplo... só um parênteses aí, só vendendo peixinho aí, você utilizar, por exemplo, a gente utiliza vitamina A com fluorescência resolvida no tempo para dizer quanto de gordura tem no leite, por exemplo. Ou se o leite tem... então, a gente usa o tempo de vida de estado excitado da vitamina A, olha só aqui, em alimento, tá? Então, a gente usa o tempo de vida de estado excitado da vitamina A para dizer quanto de gordura que tem que tem o leite. Se é leite de soja, se é leite integral, desnatado, semi-desnatado. Então, a gente usa a luz para fazer isso. Ou, por exemplo, que a gente está fazendo café, por exemplo, Minas também é muito forte em café, para a gente dizer de onde vem aquele grão de café, por exemplo. Essas pesquisas seriam muito interessantes aqui em Mato Grosso, Virgílio, para realmente responder uma pergunta que há muito tempo vem sendo feita, né? O leite materno das mães que moram no norte do estado é contaminado com agrotóxico ou não? Então, isso aí pode... A gente está... Por exemplo, eu estou fazendo só uma última coisinha aí do... Antes de finalizar, o professor Ricardo deixou uma pergunta também, tá? E a gente vai... A gente está estudando bala de criança. A gente acabou de submeter um trabalho de com bala de criança. O professor Huck fez um trabalho sobre Mentos. Aqui, com laser daqui. A bala Mentos. Ah, sim. Então estudamos junto, porque a gente pegou balinha de criança para ver se existia contaminação da tinta, da embalagem da bala na bala. Olha, legal. Então a gente acabou de submeter um trabalho numa revista boa, né? Sim. E é isso. Aí a gente trabalha com etanol de segunda geração, né? De bagaço de cana para processo para fazer etanol. Então a gente teve que se virar para conseguir sobreviver. O professor Ricardo deixou uma pergunta, ele está dizendo o seguinte: boa tarde, professor Virgílio, parabéns pelo seminário e pelo laboratório. Desculpa, mas estou com problemas, né? Ele fala de vídeo e áudio, mas eu acho que é do microfone. É uma honra recebê-lo em nosso instituto. Somos do grupo de espectroscopia Raman do Instituto de Física da UFMT. Temos uma dúvida. Quais os critérios que o senhor usa para selecionar um semicondutor adequado para o CERS? CERS, né? Sim, obrigado. Surface Enhanced Raman Scattering. O professor Ricardo e o professor Jorge Faria, o professor Huck. Né? São ambos da espectroscopia Raman aqui do nosso programa. Então, o CERS que a gente está usando
a gente já fez com vidro, né? Com vidro dopado com o CERS é uma espectroscopia Raman aumentada por efeitos de superfície. Então, esse aumento pode ser feito através de aumento de campo elétrico local. E uma forma de você fazer aumento de campo elétrico local é você, por exemplo, colocar nanopartículas metálicas. As nanopartículas metálicas, de novo, os metais têm elétrons livres, né? Esses elétrons livres ficam vibrando e você pode ter aí um plasmon, né? Esse plasmon vibrando nas nanopartículas metálicas pode dar um aumento do campo elétrico local e, portanto, a intensidade. Outras formas de você fazer é você mimetizar dímeros ou trímeros. Isso é uma coisa que está aberta ainda. Eu acho que, para quem faz teoria, é uma boa área de trabalho para explicar porquê, né? Porquê do aumento de campo local do sinal Raman. Por exemplo, a gente está usando o CERS para aumentar o sinal de... Então, a gente tem um substrato CERS com nanopartículas metálicas para aumentar o sinal de leite. Então, o sinal Raman de leite. O sinal Raman de leite é muito fraco. Então, utilizando nanopartículas metálicas, a gente conseguiu uma amplificação muito grande, mas muito grande mesmo, do sinal Raman para você estudar leite. Leite de vaca, leite de cabra, leite de búfalo. Porque às vezes o pessoal mistura, né, leite de vaca com leite de cabra. Aí quem toma leite de cabra não pode tomar leite de vaca. Tem umas proteínas, né, do leite de vaca que não tem no leite de cabra. Isso faz como é que se diz? A pessoa ter uma reação alérgica, né? Essa amplificação, o Cássio fez uma amplificação passiva e não ativa. Eu não entendi bem Não, pelo que eu entendi, desculpa, professor, pelo que eu entendi, inserido aí, né, nanopartículas metálicas. Aí eu estou imaginando que, para amplificar o sinal Raman, então essa interação seria passiva e não eu, entre aspas, atuando na eletrônica do equipamento para amplificar o equipamento. Por isso que eu chamei, se fosse assim, né, de ativa. Ah, sim, tá. Então, exatamente, é uma amplificação fora do equipamento, né? Então, você tem o seu Raman e você vai fazer um substrato, ou com nanopartícula, ou outro tipo ou corante, ou bolinha, não sei, tem várias possibilidades, certo? E as possibilidades e essas possibilidades, o teórico aí tem ampla ferramenta de trabalho, digamos, para você fazer diferentes formas e diferentes estruturas para tentar amplificar o sinal. Eu não estou te ouvindo, Teodo, seu microfone está desligado. Muito obrigado, Virgílio, pelo seminário, foi muito bom mesmo, o pessoal aproveitou bastante, né? Tanto é que tiveram muitas perguntas. Então, a gente está obrigado pela oportunidade de divulgar mais uma vez o trabalho da gente, né?
a gente está aqui aberto, a gente está aberto para colaboração, né? Eu sei que a gente luta com tanta dificuldade, né? Sim. Fora assim dos grandes centros, né? Que todo mundo tem dificuldade, né? Mas a gente tem mais, né? A gente de Universidade Federal, tem mais dificuldade, né? E interior do interior ainda, né, professor? Aí aumenta a dificuldade. Mas a gente vai fazendo, né? E vai criando e vai se adaptando. Por exemplo, eu tinha formação teórica em semicondutor, certo? Então fazia cálculo de estrutura eletrônica. É de semicondutores que eu conheço você, de lá de... Então a gente se conhece há muito, desde que você era pequenininho. Então, eu acompanhei toda a trajetória. De 2002, lá em Fortaleza, que eu lembro. Isso. Então, eu vou nas conferências de semicondutores desde 1990, né? Nossa. Certo? Então eu procuro ir a todas, né? Uhum. Todas as conferências, então a gente vai apresentando o trabalho de semicondutores, mas realmente nós tivemos que nos adaptar, então por isso que a gente escolheu o vidro, né? Porque o vidro é mais fácil de fazer. Sim. E agora a gente está fazendo o nosso próprio vidro, e aí eu fui agora para o Canadá justamente para trabalhar num centro de excelência de fibra ótica, né? E para pegar e fazer novos. Por exemplo, no caso lá, eu estava trabalhando, né, pode ser outro seminário depois, se vocês quiserem, né? Que eu trabalhando com fibras para geração de segundo harmônico em fibras dopadas. É igual do semicondutor também. Também Sim. É sistema multicamada para você pegar e fazer geração de segundo harmônico. Você joga infravermelho e sai luz visível. Em QCL que tem geração de segundo harmônicos, né? Os lasers de cascata quânticas. Isso. Sim. Eu tive um trabalho em colaboração com um grupo da França sobre QCL. Né? Saiu aonde? Depois eu vou olhar lá. Depois eu te mando. Manda para mim a referência. Tá, eu te mando. Saiu na Science. Nossa senhora, então tá muito bem, olha. Vamos pro Mato Grosso aí, ó. Eu fiz só a parte teórica, a parte experimental foi o pessoal lá na França que fez. Então, mas é isso mesmo. Muito parabéns aí pelo porque não é. Eu sei quão difícil que é. E aí, professor, eu queria convidá-lo também, que nós vamos ter aí para frente mais 3 seminários, um seminário da Priscila, lá da Universidade de Chicago, os 2 próximos é da nossa universidade, professor Alessandro e professor Huck, e dia 23 é o professor Anderson Stevens, da Universidade de Pernambuco, que também vai falar de lasers. Sei. Eu te mando o link pelo e-mail, se o senhor tiver tempo e disponibilidade de participar do seminário do professor Anderson, será bem-vindo. Tá, sexta-feira é um bom dia. É sempre o mesmo horário. A gente tem ofertado esses seminários praticamente todas as sextas, sempre no mesmo horário. E todos aqueles que permitem que sejam gravados seminários, nós deixamos disponível o seminário no canal do programa no YouTube. Eu vou te mandar o link depois também. Tá joia. Virgílio, muito obrigado. Obrigado a todos. Também agradeço ao professor Fanial, da UNB, que esteve presente aqui no seu seminário. O Fanial está aí? Ele já saiu, mas ele assistiu o seu seminário. Uhum. A sexta-feira passada, o seminário foi ele quem deu. Né? Então, agradeço a todos os professores do programa, professor Alessandro, Ricardo, Terésio, Alberto, Godoy, todos esses professores participaram do seu seminário. Aos alunos de mestrado, doutorado, de graduação. Tivemos uma aluna também do IFMT, aluna do ensino médio, assistindo. Tivemos um aluno da Universidade de Lima, no Peru, também esteve presente assistindo. E de outras universidades também, que eu não vou me recordar dos nomes aqui, mas teve de vários locais do Brasil, teve gente que passou por aqui. Teve um pico de 30 pessoas, mais ou menos, assistindo. Opa, tá bom. Obrigado, Virgílio. Até a próxima. Espero que você possa vir nos visitar algum dia, em breve. Se Deus quiser.
Um abraço. É um prazer. Aqui. Um abração. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.